Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Bem-vindas e bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai mergulhar num movimento, bastante significativo no mundo da tecnologia e da inteligência artificial. É a notável, e talvez inesperada para alguns, recuperação da Amazon nesse cenário de IA. A gente está se baseando em informações que mostram um ganho, impressionante no valor de mercado da Amazon. Coisa de 300 bilhões de dólares. E isso diz muito, né? Principalmente sobre o papel que talvez estivesse meio esquecido da sua infraestrutura de nuvem, AWS. A fonte desses dados, que é a própria CarbonFi, coloca isso como um retorno, quase forçado, sabe? Mas massivo da Amazon para a conversa sobre IA. Então, nossa missão aqui é tentar entender por que isso aconteceu, o que está por trás da estratégia da Amazon e, claro, quais as implicações disso tudo. A mais no valor da Amazon. Parece um pouco surpreendente no primeiro momento, né? Porque, mesmo a AWS sendo a gigante da nuvem, a Amazon parecia um pouco de lado na euforia inicial da IA generativa. O foco estava em outro, certo? É perceber para onde Wall Street estava olhando no começo. O foco estava muito na Nvidia, né, vista como a potência do hardware, dos chips essenciais. E do outro lado, a Microsoft, com aquele investimento super estratégico e barulhento na OpenAI, bem posicionada no software, nos modelos. A AWS, ela era vista quase como um utilitário, sabe? Essencial, estável, lucrativa, mas talvez não o epicentro da inovação mais sexy da IA. Era o encanamento, né? Importante, mas não tinha o mesmo glamour. O que essa valorização enorme, esses 300 bilhões, indica é um despertar do mercado. Uma percepção, talvez atrasada, mas muito forte, de que a revolução da IA precisa de um lugar físico, de infraestrutura para acontecer em escala. E esse lugar, em grande parte, é a AWS. O mercado começou a precificar a ideia de que, na corrida do ouro da IA, quem vende as pás e picaretas, a infraestrutura, pode ganhar tanto ou mais. A Amazon não é só um participante. Ela é tipo a espinha dorsal onde muito da IA vai ser treinada e executada. Essa analogia da picareta e da pá é excelente, faz todo sentido. E parece que teve uma estratégia bem consciente do CEO, Andy Jassy, de não entrar tanto na guerra de marketing, né? Focar mais em construir as coisas nos bastidores, uma postura um pouco diferente. Como é que essa estratégia se materializou? Precisamente. O Jassy veio da AWS, ele conhece esse jogo da infraestrutura por dentro. E ele adotou uma abordagem, bem metódica, focada em fortalecer dois ativos críticos, talvez menos visíveis, mas vitais. Primeiro, o investimento pesado em desenvolver chips próprios de IA, o Trainium e o Inferentia. Trainium para treino, inferência para inferência, é isso? Exato. O Trainium é para a fase de treinamento, que exige uma capacidade computacional absurda. E o Inferentia é para usar o modelo já treinado no dia a dia, a inferência. E qual a grande sacada disso? Só cortar custo com a Nvidia? É mais que isso. Claro que competir em custo com a Nvidia é estratégico, reduz a dependência, ninguém quer depender de um fornecedor só para algo tão crítico. Mas vai além. Ao fazer os próprios chips, a Amazon pode otimizá-los, sabe? Especificamente para rodar na sua própria nuvem, na AWS. Isso pode trazer ganhos de eficiência, de performance, que um chip genérico talvez não entregue da mesma forma. É ter mais controle da pilha tecnológica. E o segundo pilar dessa estratégia foi a plataforma Amazon Bedrock. Ah, o Bedrock. Fale mais sobre ele. Então, aqui a abordagem foi bem diferente da Microsoft, que casou com a OpenAI, né? Fez uma aposta enorme lá. O Bedrock funciona mais como um supermercado de modelos de IA. Um supermercado, gostei disso. Ele oferece acesso não só aos modelos da própria Amazon, como o Titan, mas também a modelos de várias outras empresas importantes. Anthropic, Cohere, Stability AI, até o Llama da Meta está lá. Isso dá ao cliente uma liberdade de escolha muito grande. E, claro, não deixa a Amazon amarrada a um único fornecedor de modelo. Entendi. Flexibilidade para o cliente e menos risco para a Amazon. Exato. E se a gente conecta os pontos, essa estratégia dupla, controlar custo e performance da infra com chip próprio e oferecer flexibilidade de modelos com o Bedrock, foi isso que o mercado finalmente começou a valorizar massivamente. Agora fica mais claro.
Esses 300 bilhões, então, são o reconhecimento de que quem controla a nuvem, o encanamento, como você disse, por onde os dados e o processamento da IA fluem, tem uma alavancagem, uma vantagem competitiva enorme. A percepção mudou, né? Talvez a maior parte do dinheiro da IA não vá para quem cria um modelo mais inteligente apenas, mas sim para quem oferece a plataforma robusta e escalável onde todos esses modelos vão rodar. É o poder da infraestrutura mesmo. Exatamente. É o poder da infraestrutura. Mas, e sempre tem um mais, essa posição de poder e essa validação do mercado vem com um custo. E um risco. Gigantescos. E a métrica-chave para entender isso é o CAPEX, as despesas de capital. CAPEX. O investimento em infraestrutura física, certo? Data center, servidores, redes. Uma pergunta importante. Quanto custa construir e manter essa espinha dorsal digital? A resposta é dezenas de bilhões de dólares. Todo ano. A Amazon está sendo, de certa forma, forçada a fazer investimentos monumentais. Isso significa continuar comprando chips caríssimos da NVIDIA, porque eles ainda são necessários para muita coisa, e, ao mesmo tempo, investir uma fortuna no desenvolvimento, na fabricação, na implementação dos seus próprios chips, o Trainium e o Inferentia. É um gasto, colossal para construir e equipar data centers enormes, resfriar tudo isso, conectar com redes de altíssima velocidade, tudo para dar conta dessa demanda que parece insaciável por capacidade de IA. É como construir várias redes elétricas nacionais ao mesmo tempo. É dessa ordem de grandeza. Uau! Entende a dimensão. Então, esses 300 bilhões de valorização são como um voto de confiança de Wall Street, né? Quase um, ok, podem gastar. Mas é um voto com uma condição bem clara, imagino. A pressão para que essa montanha de dinheiro em CAPEX se traduza logo em receita na AWS deve ser enorme. Não basta construir estrada, tem que ter carro pagando pedágio para justificar, certo? Com certeza absoluta. A pressão para mostrar o resultado, como diz a nossa fonte, é máxima. O mercado deu o aval, deu o cheque em branco, entre aspas, mas agora quer ver o retorno sobre esse investimento gigantesco. Se a receita da AWS não crescer no ritmo necessário para justificar esses gastos todos, a narrativa pode virar muito rápido. É uma aposta de altíssimo risco, altíssima recompensa. A execução tem que ser impecável. Qualquer escorregada na entrega ou erro na previsão de demanda pode custar caro na bolsa. Ok, cenário global entendido. Agora vamos trazer isso aqui para o nosso quintal. Como essa dinâmica toda da Amazon, essa aposta em infra de IA, impacta o Brasil? A análise que a gente tem indica que é uma faca de dois gumes, né? Tem prós e contras. Sim, é isso mesmo. O cenário para o Brasil é ambivalente. Por um lado, tem a questão do custo. A AWS é dominante aqui, né? No mercado brasileiro de nuvem. Atende desde os grandes bancos, varejo, até um monte de startup inovadora. Como esse investimento todo em IA, chips da NVIDIA, desenvolvimento próprio, é global e massivo, é quase certo que uma parte desse custo vai ser repassada para todos os clientes no mundo todo, incluindo aqui no Brasil. Então as empresas brasileiras podem acabar pagando mais caro pelos serviços de nuvem? Uma espécie de taxa de IA embutida? Uma possibilidade real. Pode ser que os custos de nuvem subam um pouco para todo mundo para financiar essa corrida global por infraestrutura. E para uma startup brasileira, por exemplo, que opera com margens apertadas, um aumento de, 10% no custo da nuvem pode fazer diferença. Pode significar adiar uma contratação, por exemplo. Mas, por outro lado, tem um benefício direto e bem concreto desses investimentos. Qual seria? A própria Amazon tem investido bilhões em infraestrutura física aqui no Brasil, principalmente expandindo seus data centers na região de São Paulo. E isso é muito positivo. Primeiro, melhora a latência, a velocidade de resposta dos serviços para quem está aqui, essencial para muita aplicação. Segundo, aumenta a capacidade de processamento e armazenamento disponível no país, o que é crucial para rodar aplicações de IA mais pesadas localmente. E, claro, gera empregos qualificados em tecnologia, atrai investimento estrangeiro direto. Ter essa infra de ponta aqui pode ser um diferencial competitivo importante para a nossa economia digital. Certo. Então temos o lado do custo, que pode aumentar, mas o lado do investimento em infraestrutura local, que é positivo.
Mas essa dominância da AWS aqui, reforçada por esses investimentos, não cria também um risco, o risco da dependência excessiva de um fornecedor? Esse é o outro lado da moeda, sim, e é um desafio importante que a fonte aponta. Primeiro, tem a questão de garantir que essa infraestrutura toda, que consome muita energia, muitos recursos, contribua de forma justa para o país. Pague impostos adequados, etc. E segundo, que talvez seja mais estratégico a longo prazo, é preciso ter políticas ou pelo menos monitorar para fomentar um ambiente competitivo. Evitar que essa dominância da AWS acabe sufocando a inovação local, o surgimento de provedores de nuvem brasileiros ou outras alternativas. É aquele equilíbrio delicado, sabe? Atrair o investimento para ter a infraestrutura de ponta, mas sem criar uma dependência que limite opções e talvez suba preços lá na frente. Entendi. É complexo. Bom, então, o que a gente pode tirar disso tudo? Vamos tentar recapitular. A Amazon voltou com tudo para a conversa da IA, não necessariamente por ter um modelo mais chamativo, mas por ter consolidado o controle da infraestrutura essencial, a AWS. A estratégia foi mais quieta, talvez, focada em chips próprios, como o Trainium e o Inferentia, para otimizar custo e performance, e numa plataforma mais aberta, o Bedrock, que dá opções para os clientes. O mercado viu o valor nisso, 300 bilhões a mais na conta, mas agora a pressão é gigante para justificar o investimento em CAPEX, com o resultado financeiro. E para o Brasil, significa talvez custo maior de nuvem, mas também oportunidade com os data centers locais. E o desafio de gerenciar a dominância do fornecedor. É isso. Exatamente. Acho que você resumiu perfeitamente. O mercado parece ter comprado a tese da inevitabilidade da AWS na era da IA. O foco agora muda totalmente. Sai da narrativa, da promessa e vai para a capacidade de execução da Amazon. Será que ela consegue transformar essa grana toda em lucro sustentável? Consegue manter a liderança tecnológica e de custo? A pressão é imensa, mas a oportunidade também é. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final um pouco mais ampla, que vai além da Amazon em si. Qual seria? À medida que a IA se torna cada vez mais central para tudo, economia, ciência, segurança, será que o controle sobre a infraestrutura física que a sustenta, esses data centers gigantescos, os chips especializados, as redes de fibra ótica submarina, será que isso não vira um ponto de poder estratégico, tão mais crítico do que foram, sei lá, as rotas de comércio marítimo ou os oleodutos no passado? A gente está vendo uma concentração muito grande de poder sobre a infraestrutura do futuro nas mãos de pouquíssimas empresas globais. Quais as implicações geopolíticas disso a longo prazo? É uma questão que fica no ar para a gente pensar. Uma questão realmente importante para a gente refletir, uma análise fascinante sobre os alicerces dessa revolução da IA e o papel, muitas vezes invisível, mas decisivo, da infraestrutura. É um lado da história que talvez não ganhe tantas manchetes quanto os modelos de linguagem, mas que, como vimos, é absolutamente crucial. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado. Agradecemos por acompanhar a gente nessa exploração.